Descrever esse país seria uma tarefa árdua até mesmo para o mais eloquente poeta. Como falar de um local que parece ter reunido aspectos naturais de outros planetas e várias das paisagens mais encantadoras do mundo? Fenomenal, surreal, lindo. Acredito que tudo isso é simplista demais, pois aqui você verá montanhas cobertas de neve e impactantes lagos com a água congelante. Enquanto do outro lado do país, ao mesmo tempo, você terá infinitos e intermináveis desertos que te fazem imaginar como seria viver em outro planeta. A natureza ainda te brinda com dunas que cantam, cânions que parecem ter sido feitos com uma aquarela e pedras gigantes e enigmáticas. E podemos compartilhar toda essa magia com os nômades e seus inseparáveis companheiros. Se prepare para explodir sua mente e conhecer um dos locais mais extraordinários do planeta e que ainda possui uma cultura intrigante e apaixonante. Boas-vindas ao Cazaquistão! Provavelmente o que você está se perguntando agora é: o que vocês foram fazer no Cazaquistão? Quando comecei a pensar numa possível viagem para cá e falava com as pessoas sobre isso, o que eu mais escutava era: Cazaque o quê? É seguro? Onde fica isso? Mas o que tem de bom lá? O que mais me frustrava é que eu não tinha resposta para essas perguntas, mas sabia lá no fundo que era muito mais falta de informação do que de fato a realidade do país. E ainda bem que eu tinha alguém para contrapor todas essas perguntas. A Ana, minha esposa e responsável por toda a gravação, direção e produção desse canal. Olá, pessoal! Como vocês estão? A Ana nasceu em Barnaul, região da Sibéria, na Rússia. O local fica a cerca de 500 quilômetros da fronteira com o Cazaquistão e é comum muitas pessoas irem para lá. Logo, ela foi uma entusiasta dessa aventura desde o princípio e estava extremamente animada e confiante que seria uma viagem épica. Essa era a motivação final que eu precisava para ir para um país tão distante e misterioso e descobrir se de fato é um lugar perigoso, se tem algo incrível para fazer lá e se valem a pena as infinitas horas de viagem. Além de todas essas paisagens deslumbrantes, também vamos te mostrar quando apanhei de um gigante barbudo numa sauna a 100 graus, quando provei comidas e bebidas típicas bem fora da minha realidade e muito mais. Vem tudo é glamour, né? Mas antes, preciso te dar algumas informações gerais. O Cazaquistão está localizado em sua maioria na Ásia Central e uma pequena parte na Europa. Faz fronteira com Rússia, China, Quirguistão, Узбекистан и Туркменистан. Казахстан страна очень большая, только представьте, что она занимает площадь почти 2 миллиона 717 тысяч квадратных километров, а на секундочку это составляет 9-е место в мире. Ao mesmo tempo, a população do país é super pequena, cerca de 20 milhões de pessoas. Isso faz com que a densidade populacional do Cazaquistão seja uma das mais baixas do mundo. Menos de 7 pessoas vivem aqui por quilômetro quadrado, enquanto no Brasil, em comparação, são quase 24 pessoas. E essa vastidão de território sem quase ninguém ao nosso redor, nós sentimos todos os dias durante a nossa viagem pelo Cazaquistão. Parecia que tinham fechado o país somente pra gente turistar. Sem dúvida, um privilégio enorme que não sei ainda quanto tempo vai durar. Por ser um país gigante, com locais muito longe uns dos outros, a gente se locomovia muito de carro e era comum diariamente passarmos de 8 a 10 horas na estrada. Durante todo esse tempo, só víamos estepes, montanhas ou desertos, e ocasionalmente aldeias e cidades. Isso deu origem a um sentimento gigante de imensidão e liberdade. A propósito, a palavra Kazakh, nos idiomas turcos, significa livre, solto, andarilho. E esse é um ponto central que precisamos olhar com atenção, pois vai nos ajudar a entender melhor a história desse país, bem como a sua cultura atual e o que vai acontecer com a gente nessa viagem.
Os antepassados de uma grande parte dos Kazakh modernos eram nômades e os atributos desse estilo de vida ainda refletem na cultura, nas tradições e na gastronomia do Cazaquistão moderno. Um nômade é uma pessoa que leva um estilo de vida nômade, ou seja, que muda constantemente de local de residência e sobrevive de forma geral do pastoreio de gado. Nesse caso, quando se trata dos nômades do Cazaquistão, seria mais correto e apropriado chamá-lo de nômades sedentários, pois eles viviam no mesmo território, tinham locais permanentes para passar o inverno e mudavam a localização dos acampamentos geralmente apenas no verão, que era quando acabava o alimento do gado. Usually, they live at, the one territory, maybe 500 kilometers around, and at these 500, maybe 1,000 kilometers, you're moving all year. And you know this region. No Cazaquistão moderno, a pecuária ainda desempenha um papel importante na vida das pessoas e na economia do país. E viajando milhares de quilômetros, os únicos engarrafamentos que encontramos pelo caminho eram grandes rebanhos de ovelhas. Em uma das nossas paradas na estrada, fomos presenteados com um encontro mágico e extremamente simbólico dentro da nossa jornada. E atrás de mim vocês estão vendo o Dastan. Ele é nômade e cuida mais ou menos aqui de 500 ovelhas e ele tá a cavalo e ele tem um cachorrinho que fica ao lado dele que também ajuda a guiar as ovelhas para onde ele quer que elas vão. Atualmente, se vê cada vez menos nômades que de fato são donos do rebanho. Nesse caso, o Dastan é um prestador de serviço que cuida das ovelhas de outra pessoa. Normalmente, os donos dos animais pagam em média de 200 a 500 dólares por mês. E quando as ovelhas atingem a idade correta, eles as vendem para abate por uma média de 200 dólares cada uma. O Dastan acabou de me emprestar o cavalo dele, ele perguntou se eu queria cavalgar pela região, ver as montanhas, tá aqui com as ovelhas. Ele tá com fome, vamos deixar ele comer. E é uma sensação assim indescritível, é muito, muito bonito, é uma paz surreal. Could you be a person who takes care of the goats? Eu não acho que eu tenho essa habilidade. E quando nômades digitais encontram nômade raiz, os mundos podem se intercalar. A gente conversou tanto com o Dastan que as ovelhas começaram a fugir e ele pediu a nossa ajuda para trazer elas de volta com o drone. Missão concluída com sucesso. Um vídeo inteiro não seria suficiente para enumerar todas as tradições e aspectos de vida do povo cazaquistanês relacionados aos cavalos. Nos tempos dos nômades, os cavalos eram utilizados para transportar suas casas, os yurts, eram os companheiros constantes dos guerreiros em batalhas e jogos, e sem os cavalos, os nômades não poderiam pastorear enormes rebanhos e até mesmo se alimentar. Sim, a carne de cavalo era e ainda é parte central da cozinha nômade. Конину считают казахи и вообще кочевой народ мясом очень вкусным и даже полезным, потому что оно достаточно быстро переваривается и усваивается организмом человека. Existem raças especiais de cavalos que são criadas especificamente para o abate, assim como as vacas aqui no Brasil. E existem raças de cavalos de montaria. Eles recebem um tratamento totalmente diferenciado e especial. Esses cavalos recebem nomes, viram amigos leais dos nômades e jamais são utilizados para comida. Tem ainda uma outra forma que os cavalos são utilizados, em esportes tradicionais do povo nômade. É por isso que até hoje, no Cazaquistão, você encontra muitos pratos com carne de cavalo e, em geral, isso é tão típico e comum para os cazaques como a carne de vaca ou de frango é para nós. E eu, claro, estava muito curioso para experimentar carne de cavalo pela primeira vez na minha vida. É boa, não é uma picanha, não é um filé mignon, mas é boa. A carne de cavalo tem um gosto bem mais forte, mas nada extremamente diferente do que a carne de vaca.
Entretanto, o próximo prato, ou melhor, a próxima bebida ligada a esse animal fez minhas papilas gustativas trabalharem bastante. Paramos aqui no vilarejo, no meio do absoluto nada, para comprar leite fresquinho, direto da fazenda aqui. Temos Fanta sabor leite de camela e temos água sabor leite de égua. Sim, você ouviu certo. É hora de provar leite de camela e leite de égua. Você pode comprar eles super frescos ou até mesmo no supermercado. É algo muito comum. Em relação aos cavalos, já te explicamos a origem dessa tradição. Mas agora você pode estar se perguntando de onde surgiu do nada os camelos. Bom, os camelos têm sido criados no Cazaquistão desde os tempos antigos, uma vez que este animal se adapta super bem para sobreviver no clima quente do deserto e nas intermináveis estepes do país. E isso é extremamente comum no oeste do Cazaquistão, onde a maioria das fazendas de camelos estão localizadas. Eles são criados para a produção de carne, leite e lã. Mas bora voltar para a nossa degustação e vamos começar pelo leite de égua, ou como os habitantes locais chamam, kumis. O sabor é muito, muito forte. É muito amargo, muito amargo. E uma curiosidade é que o pessoal daqui toma também para curar a ressaca. Com certeza o álcool sairia imediatamente do meu corpo depois de tomar uma garrafa inteira desse leite. Vamos agora ao leite de camela, também conhecido como chubat. Bom, esse aqui tá bom. Tá mais gostoso porque ele é mais grossinho, ó. Pedro, já chega de comida e bebida. Vamos mostrar algo bonito ao público, beleza? Bora, mas o que você acha de um joguinho antes? Pode ser. Você tem alguma ideia? Presta bastante atenção agora na sua tela e me diz qual desses locais ficam no Cazaquistão. E a resposta correta é... todos. Sim, todas essas paisagens magníficas e distintas umas das outras estão situadas aqui no Cazaquistão. E bora começar nossa jornada pela primeira foto da lista, o Charin Canyon, que muitas vezes é comparado ao Grand Canyon dos Estados Unidos. Tudo isso que vocês estão vendo de forma maravilhosa atrás de mim era água, milhões de anos atrás. E aqui foi um dos primeiros parques nacionais de Almaty. Chega a fazer 45 graus no verão, então se vier nessa época, venha bem preparado. Mas o melhor de tudo é que aqui é um parque gigantesco, super bonito, incrível e tem muita pouca gente. Eu acho que hoje aqui deve ter umas 40, 50 pessoas no máximo, o que torna a visita ainda mais gostosa e prazerosa. Aqui você pode passar horas caminhando na parte de cima e apreciando esse presente da natureza, ou também pode descer e caminhar dentro do canyon para ter a experiência completa. E o próximo canyon que visitamos foi ainda mais incrível, pois parecia que de fato estávamos na Lua. E muda o canyon, muda completamente a paisagem, mas uma coisa permanece inalterada. É só você e a natureza e mais nenhuma pessoa por perto. Essa é talvez uma das maiores vantagens de se viajar no Cazaquistão, uma vez que o turismo está apenas começando a se desenvolver no país. Aqui, você pode esquecer filas estressantes e demoradas. No Cazaquistão, você tem paz. A viagem nem começou direito e eu já estou apaixonado por esse país e muito grato por ter vindo. Para apreciar toda essa beleza natural do Cazaquistão, você precisa estar preparado para passar várias horas por dia dentro de um carro. Durante a nossa viagem de 9 dias pelo país, nós percorremos milhares de quilômetros e a forma como a paisagem muda de lugar para lugar é algo surreal. Люди со всего мира приезжают сюда в первую очередь за богатой природой. То есть природа в Казахстане настолько разнообразна, что иногда люди не могут поверить, что все это находится в одной стране. Я скажу даже больше, что люди, приезжая лишь только в Алматинскую область, это регион, где мы сейчас находимся, они уже здесь не могут в это поверить, потому что разнообразие природно-климатических поясов находится в непосредственной близости друг от друга. Но представляете, всего лишь за несколько часов вы можете оказаться в области ледников и пустынь,
каньонов и водопадов высокогорных плато с альпийскими лугами не хуже, чем в Альпах. И, знаете, с бурными горными реками и степью, великой степью Казахстана, чем очень гордятся люди здесь, в этой стране. Devido ao seu vasto território, a temperatura em diversas partes pode ser muito diferente. No mesmo dia, pode estar super frio nas montanhas e quente nos desertos. O clima no Cazaquistão é continental e apresenta grandes variações de temperatura ao longo do ano. Para você ter uma ideia, no verão a temperatura pode chegar aos 50 graus e no inverno pode descer até os 50 graus negativos. Por isso, é importante entender bem as condições meteorológicas da região para onde você quer ir. Nós viemos na segunda quinzena de maio de 2023 e tivemos muita sorte. Nas montanhas, o tempo não estava intoleravelmente frio e no deserto ainda não estava insuportavelmente quente. E uma das coisas mais interessantes e inusitadas que você pode ver no Cazaquistão nessa época do ano são os intermináveis campos de papoula. Nós chegamos ao Cazaquistão por Almaty, antiga capital do país. Atualmente, esse posto é ocupado por Astana, uma cidade super moderna e que fica no norte. Almaty ainda é chamada de capital do sul e é famosa por ser o local onde as maçãs foram originadas. Inclusive, existe um tipo de maçã que é chamado aporte e que uma unidade pode pesar até 1 quilo. Aliás, o nome Almaty significa avô das maçãs em cazaque. O local está rodeado de montanhas e abriga a maior pista de patinação de alta montanha do mundo, Medeu, que fica a uma altitude de 1.691 metros acima do nível do mar. Я, как человек, который путешествует много в Средней Азии, могу сказать, что именно Алматы удалось сохранить максимальное количество памятников советской эпохи. Этот период времени можно по-разному рассматривать. Да, кто-то его ругает, кто-то говорит, что да, было все хорошо. На самом деле мы будем на это смотреть в контексте истории. Ну, просто была такая история, как Советский Союз, да? Но вот действительно было очень много талантливых архитекторов, которые смогли создать этот образ у города Алматы таким, какой он сейчас есть. Eu gostei bastante de Almaty. E apesar de ser uma cidade grande, tem uma vibe do interior super aconchegante, é cercada por lindas montanhas, é super arborizada, ruas muito largas, então é muito massa para caminhar e as pessoas daqui são muito amigáveis e receptivas. E Almaty é o ponto de partida para muitos dos destinos mais famosos do Cazaquistão. É daqui que as pessoas saem para ver o Charin Canyon e os lagos Kousay e Kaindy. O Lago Kousay está localizado a 300 km de Almaty. Infelizmente, não tivemos sorte com o tempo e começou a chover assim que chegamos, mas mesmo assim deu para apreciar a beleza estonteante do local. Em um dia ensolarado, você pode alugar um barco e navegar por todo o lago. Kousay é um lago de alta montanha e a temperatura da água aqui não ultrapassa os 8 graus, mesmo no verão. Só para vocês terem uma ideia, a água de Copacabana varia em média de 20 a 23 graus. E claro, como um bom aventureiro, fui lá conferir. Frio! É muito frio! Newman. Cura qualquer ressaca. Omo, I forgot to shoot, sorry. You're kidding, right? Yes, I'm kidding. I'll kill you. A água é boa, mas é frio pra Tá muito frio, muito frio. Andando no lago de montanha. Eu não posso falar mais nada, preciso dar aqui. Depois de um choque térmico desses, realmente parece que você renasceu. Outro lago incrível no Cazaquistão é o Kaindy, que além da sua beleza natural diferenciada, também tem uma história bem interessante por trás. Em 1911 teve um grande terremoto aqui e depois, com o passar dos anos e muitas chuvas, deu origem a esse lago com esse azul turquesa que vocês estão vendo. Outro fato curioso do local são essas árvores atrás de mim. Elas estão inteiramente mortas, você não consegue ver nenhuma folha acima delas,
Porém, você tem a impressão que estão vivas na parte de baixo por conta desse verde. Só que isso acontece por conta da temperatura da água, que é normalmente entre 3 a 5 graus e acabou preservando essa parte que está submersa. Nem sempre eu gosto do ditado que diz: 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas nesse caso se aplicou perfeitamente. Eu estava em êxtase com os lagos Kousai e Kendi e resolvi fazer meu hat-trick no lago Tuskol, que foi recomendado pelo nosso guia Nikita por ser um lago com uma alta concentração de sal. Então, na teoria, já que é muito salgada a água, eu devo flutuar aqui e não devo afundar. Bora conferir se é verdade ou não. A sensação é que você tá tipo no mangue. Tem muita lama debaixo dos pés. Você fica a todo momento afundando e com receio de que alguma coisa está prestes a te picar. O cheiro também não estava dos melhores e eu não conseguia chegar numa profundidade para tentar boiar. Resolvi então sair e não abusar da minha sorte. Pedro, você sabia que a lama desse lago tem propriedades curativas e é usada em clínicas sem almaty? Sério? Isso é excelente. Espero então que cure as frieiras que eu acabei pegando por aqui. Nem tudo é glamour, né? Nem tudo é glamour. Alguns dirão que o Nikita estava mais preocupado com o carro dele não ficar sujo do que comigo. Mas eu prefiro me iludir e achar que era pro meu bem-estar, já que encararíamos mais várias horas na estrada novamente. E a gente acabou de passar pelo vilarejo de Nura. E o Nikita, o nosso guia, estava falando que nesse vilarejo eles são especializados em caçar com falcões. Então eles fazem treinamento, caçam animais, coelho, outros pássaros. E uma vez por ano, normalmente no primeiro domingo de agosto, eles fazem uma competição com crianças para ver quem caça mais. Usando, obviamente, o falcão, e o vencedor ganha fama e glória. Isso me surpreendeu muito, pois quando a gente foi pro Quirguistão, eu tive a chance de colocar um falcão no meu braço e é muito pesado e difícil de controlar. Nós também gravamos um documentário sobre o Quirguistão quando passamos 9 dias por lá, logo após essa viagem ao Cazaquistão. Nesse vídeo vamos te mostrar histórias de superação de empreendedores locais, como é viver no meio do nada sem internet, as paisagens que fazem o Quirguistão ser considerado a Suíça da Ásia Central e muito mais. Como já falei, para viajar pelo Cazaquistão, você precisa estar preparado para longas horas na estrada e alguns voos. E também para abrir mão parcialmente ou até totalmente de conforto e infraestrutura. É o preço que se paga para ter acesso ao que o Cazaquistão tem de melhor. Com um território gigantesco e muitos dos locais mais surpreendentes localizados no meio do absoluto nada, nem sempre você encontrará hotéis ou pousadas. Mas a população local é bem esperta, ágil e entendeu que o turismo está crescendo e criou seu próprio tipo de hotel. E um conceito muito interessante, principalmente aqui no interior, nos vilarejos do Cazaquistão, é o que chamamos aqui de guest houses, que basicamente é como se fosse uma pousadinha ali do interior do Brasil. A única diferença é que os donos, eles moram aqui e eles fazem a comida para você, almoço, café da manhã, jantar, e você divide a casa com eles e a hospitalidade é incrível. Люди сюда еще едут за гостеприимством, в том числе они широко об этом наслышаны. Поэтому, если вдруг вас в Казахстане кто-то приглашает к себе в гости, отказываться никогда нельзя, потому что это отчасти будет неуважение. И это нормально в Казахстане накрыть дастархан. Дастархан – это стол. И когда мы говорим «богатый дастархан» в Казахстане, это означает, что стол, он ломится от различных явств, да, от казахской какой-то еды, сладостей, мясных деликатесов. Olha só essa mesa para o nosso jantar. Aqui você tem muitas comidas típicas da região e tudo feito com muito amor e carinho, tipo aquela comida de vó. Когда вы где-то оказываетесь в глубинке, общаетесь с местными жителями, поздоровались или спросили, как проехать, люди с удовольствием помогут. Более того, надо быть готовым к тому, что вас вообще, значит, сопроводят, то есть какая-то машина неожиданно появится, вам прям довезут до места, скажут, вот это вот здесь.
По пути еще накормят, себе там к родственникам завезут, накроют, как я говорю, Дастархан. В общем, это все обернется празднеством таким на несколько часов. E eu vou fazer agora uma revelação que vai abalar o mundo pop. A dona dessa casa se chama Shakira. E se ela tem essa idade, você já sabe quem copiou quem, né? A especialidade da Shakira na cozinha é o manti, um prato bem típico do Cazaquistão. Basicamente, é uma massa recheada com carne ou legumes. É feito cozido em uma panela especial. Parece até um pouco com o hinkali, que é um prato super típico da Geórgia e o favorito da Ana. O manti foi um dos meus pratos prediletos no Cazaquistão e o da Shakira é muito bom. Por falar em comida nômade, devido ao seu estilo de vida, era importante para eles que a comida fosse fácil de preparar, armazenar e rica em calorias. Por isso que a cozinha cazaque tem apenas alguns ingredientes básicos, como carne, massa, cebola e batata. Кто-то может считать нашу кухню не очень разнообразной, вот, это правда. Но она очень вкусная, это отрицать нельзя. Um dos pratos mais típicos da cozinha do Cazaquistão, que preenche todos esses critérios que acabei de mencionar, é o besh barmak, que significa 5 dedos, porque costumava ser comido com as mãos. Это, значит, такое тесто, значит, с луком и с мясом. Eu provei besh barmak uma vez, e apesar de ser a comida favorita do Nikita, eu não curti tanto, mas é realmente uma questão de gosto pessoal. Eu aconselho fortemente você a provar e a ter uma imersão cultural completa. Além das guest houses, dependendo de onde você esteja, existe também a possibilidade de se hospedar em yurts. Como os nômades mudavam periodicamente o local do acampamento, a sua moradia tinha que ser móvel e facilmente montada e desmontada. Inclusive, dependendo da quantidade de pessoas e experiência delas, um iurte pode ser montado em poucos minutos. Até hoje, algumas pessoas ainda vivem em iurtes, mas não o ano todo. Normalmente, na primavera, eles montam seus iurtes e no outono eles desmontam e voltam para suas casas permanentes para passar o inverno. Nós passamos uma noite em um iurte e, para ser sincero, não diferem quase nada de uma pousada. Para mim, o grande diferencial é olhar ao redor e imaginar como seria a vida antigamente e o quão privilegiados somos de estar vivendo isso hoje de tão perto. A falta de infraestrutura, principalmente no interior do país, muitas vezes se faz notória também no que diz respeito aos banheiros. Essa sem dúvida foi uma experiência fora do comum. Mas é o que a gente tem quando a gente está no vilarejo, no meio do nada e perto das montanhas. Esses banheiros de madeira e com buraco no chão são muito comuns no Cazaquistão, seja nos parques nacionais, nas estradas ou nos restaurantes de pequenos vilarejos. Não para todo mundo. Mas o mais interessante desse banheiro em específico é o fato de que, a poucos metros de distância, existe um outro banheiro bem novinho. E sim, eles têm esses banheiros aqui super modernos, mas estão totalmente fechados. Por que isso acontece? De acordo com o nosso guia, o Cazaquistão ainda é um país que tem muita corrupção. Então o que eles fazem? Abrem uma licitação, superfaturam a obra, colocam dinheiro no bolso, chegam a, de fato, abrir o banheiro para provar que eles construíram, mas eles nunca abrem, para não ter custo com manutenção, produto e por aí vai. E aí você tem que usar o outro banheiro. Mas para ser justo, apesar de não ser o que normalmente ocorre, em outro local que visitamos e possuía esse tipo de banheiro, estava funcionando normalmente. Pedro, tô achando muito estranha toda essa sua fixação por histórias relacionadas a banheiros. Parece até que você teve alguma experiência traumática no passado e ainda está tentando superar isso? Vai lá, pode ir em frente e contar toda a história. Bom, o expose que eu quero fazer do Pedro aconteceu no Parque Nacional Altyn Imel. Aqui foi onde fomos ver as incríveis montanhas de giz. E, na hora de gravar, comecei a ver o Pedro tremer, suar frio e fazer aquela dancinha com as pernas.
Eu sabia que não era pra eu ter misturado leite de égua com de camela. Não se preocupa, amor. Tô sempre aqui pra cobrir você. Tá. Então, pessoal, o Pedro teve uma emergência grande. Ele teve que sair daqui. Vamos avançar um pouquinho, porque foi muito difícil para mim gravar tudo isso de repente e ainda em português. Lugar muito, muito bonito. Ah, Pedro está voltando. Ok, nós vamos gravar de novo. E fingindo naturalidade, que nada aconteceu e bem mais leve, bora seguir viagem. E agora a gente está aqui no Altyn Emel National Park, que é o maior parque nacional do Cazaquistão. E é simplesmente maravilhoso, é gigantesco. Da entrada para cá foram mais de 40 minutos, é natureza pura, tudo preservado. E aqui atrás a gente tem as Chalk Mountains, que na tradução literal seria as montanhas de giz. Você até tem as montanhas brancas, que parecem um giz, mas na verdade o nome tem muito mais relação com os minerais e a forma como essas rochas são feitas. As paisagens do Parque Nacional Altyn Emel te fazem lembrar savanas ou, por alguns momentos, certos locais da América do Sul. Se ninguém te dissesse, seria difícil acreditar que se está de fato no Cazaquistão. E mais uma vez, estavam sozinhos com essa imensidão só pra gente. Então, decidimos testar o eco do lugar. E se tivesse outro cearense aqui, com certeza ele iria responder. Outro lugar natural e surpreendente está localizado no mesmo Parque Nacional, a 100 km das Montanhas de Giz. É a imponente Duna Cantante. Essa duna tem 3 km de comprimento e 150 metros de altura. Você pode até subir no topo dela, mas esteja preparado para literalmente suar a camisa. Chegou no topo, amor. E aí? Muito bonito. Vale a pena. Cansada? Não. Oh, mentira! Oh, mentira! E depois de uma caminhada muito intensa, finalmente chegamos ao topo da duna. A vista é incrível, você vê vários canyons, montanhas, rochas do lago, é um céu aberto gigante. E a gente chegou super cedo, nós somos as primeiras pessoas a pisar aqui. Então é surreal, é muito bonito, mas infelizmente a gente não escutou nenhum som das dunas. Como você já deve suspeitar pelo nome, a Duna Cantante se chama assim por uma razão. É comum a duna emitir um som alto e prolongado, como o rugir dos motores de um avião a jato. É mais ou menos assim que a duna pode soar. Há muitas versões sobre a origem desse fenômeno. A ciência diz que o som ocorre pela fricção das camadas exteriores da areia seca com as camadas interiores mais úmidas. Mas há também versões bem mais divertidas sobre a origem desse som. O mais interessante são as lendas urbanas que algumas pessoas aqui acreditam. Uma delas são ligadas aos espíritos, então muitas pessoas acreditam que aqui tem espírito de animal, de ancestrais ou até mesmo deuses que de alguma maneira estão se manifestando. E uma outra parte das pessoas também acreditam que aqui está enterrado todo o exército do Gengis Khan e ele próprio, que foi o líder mongol. Então talvez teria sido interessante a gente não ter escutado nada. Mas o melhor mesmo seria se a gente tivesse escutado o Dimash, um dos maiores nomes da música do Cazaquistão de todos os tempos e mundialmente famoso na atualidade. Durante a sua história, o território do Cazaquistão sofreu invasões de diversos impérios e isso impactou várias áreas da sociedade. A religião foi uma delas. O Cazaquistão atualmente é um estado laico e no seu território coexistem mais de 40 grupos religiosos distintos.
As principais religiões do país são o Islã sunita, cerca de 70%, e o cristianismo ortodoxo russo, cerca de 26%. Aqui, o Islã não é radical e, na maior parte das vezes, pelos costumes adotados, você facilmente esquece que está em um país de maioria muçulmana. No Cazaquistão, você não vê tantas mesquitas assim, mas queremos te mostrar uma em especial. Essa mesquita é a única feita no Cazaquistão com o estilo arquitetônico chinês, e muito disso se dá pelo fato de ela estar localizada em Jarkent, que é uma cidade que fica a 35 quilômetros da fronteira com a China. Ela foi construída pelo arquiteto chinês Hong Pik, que pagou literalmente com a sua vida pela construção do local. Pessoas mais ricas, assim como boa parte da população local de Jarkent, começaram a angariar fundos para a construção de uma mesquita na cidade. Hong Pik decidiu ajudar na construção e quis criar uma obra de arte arquitetônica única e icônica, mas o preço foi muito alto. Ele, mais tarde, foi executado pelo governo chinês por revelar segredos de estado da arquitetura do seu país. Uma das coisas que mais gostamos de fazer ao viajar é entender a cultura local, ver como as pessoas vivem, trocar ideia, observar e aprender. E um dos melhores cantos para fazer isso é no mercado local. E agora a gente vai dar uma olhada aqui no bazar local, tipo uma feirinha. É domingo, então tá super lotado, tem muita gente na rua. O mercado de Jarkent é bem simples, mas você encontra de quase tudo por lá. Roupas, eletrônicos, frutas, verduras e muito mais. E o Pix chegou aqui no Cazaquistão também, viu? Aqui ele dá um númerozinho, faz a transferência no app e já era, tá pago. Assim que a gente chegou ao mercado, era notório que tava todo mundo olhando pra gente. As pessoas de fato ficam mega curiosas, pois quase não veem turistas, ainda mais com câmeras e gravando um documentário. Então, ficavam toda hora perguntando de onde nós éramos. O interessante é que a gente é muito assediado. Todo mundo acho que percebe que eu não sou daqui, vê eu falando inglês com a Ana, fica todo mundo querendo fazer parte do vídeo, bater foto, mas é interessante porque eles ficam muito felizes, eles ficam muito orgulhosos quando eu falo que sou do Brasil, que quero mostrar um pouco do Cazaquistão. Então é bem legal essa vibe, apesar de atrair muitos olhares, parece até que eu sou uma pessoa famosa. E essa não é uma situação incomum. Em um dos restaurantes que a gente foi, nosso guia contou para um monte de crianças que eu era brasileiro. A partir desse momento, elas começaram a correr em minha direção para me abraçar e pedir para tirar fotos. Aproveitei o momento para praticar antes que o mesmo aconteça comigo no Brasil, depois que vocês compartilharem esse vídeo com todos os seus amigos. E essa simpatia, gentileza e amor em receber os turistas eu vi em todos os lugares que passamos dentro do Cazaquistão. E junto com isso veio também o sentimento de segurança. Em absolutamente nenhum momento a gente se sentiu inseguro. Nem eu e nem a Ana. В Казахстане в целом очень безопасно. И, конечно, всегда стоит помнить про элементарные правила безопасности. Ну, что называется, не ходить по окраинам в темное время суток с выключенными фонарями, не садиться в незнакомые машины просто. Всегда есть возможность вызвать такси. Алматы и Казахстан страна очень развитая. Никаких проблем нет ни для девушек, ни для женщин, потому что очень много приезжает самостоятельных путешественников из Европы. И это часто бывает девушки вдвоем, втроем, одна. То есть бывают женщины, приезжают среднего возраста, которые любят хайкинг, горы. Поэтому никаких проблем нет с безопасностью. Пожалуйста, приезжайте. E toda essa boa relação com estrangeiros se deve também ao fato de o próprio Cazaquistão ser um país formado por múltiplas nacionalidades e grupos étnicos distintos como cazaques, russos, poloneses, ucranianos, entre outros. Para entender como isso aconteceu, eu vou pedir uma ajuda da Ana e vamos direto para o túnel do tempo. Como já comentamos, o Cazaquistão era habitado por tribos nômades. E essas tribos frequentemente tinham que entrar em guerra com poderosos inimigos vizinhos, como os mongóis, chineses
e outros que invadiam os seus territórios. A partir de 1731, o Cazaquistão e diferentes partes do estado começaram a se tornar parte do Império Russo. A ideia era usar o poder do Império para se defender dos ataques de seus inimigos. Entretanto, nem todos os clãs nômades estavam de acordo com essa decisão, e isso gerou várias disputas e brigas internas. Um processo de adesão completa ao Império Russo se prolongou até o século XIX. O fato de se tornarem parte do Império Russo levou à primeira imigração de russos, ucranianos e belorussos para o território do Cazaquistão. Em século XX, o Cazaquistão passou a fazer parte da União Soviética. Nessa época, continuaram a chegar ao Cazaquistão cientistas e trabalhadores de outras repúblicas soviéticas. Posteriormente, o Cazaquistão também se tornou local de envio de coreanos, poloneses, alemães e outras nacionalidades que viviam na União Soviética e que eram suspeitos de potencial traição pelo governo. Tudo isso levou o Cazaquistão a ter hoje mais de 100 nacionalidades e grupos étnicos vivendo no país em paz и harmonia. Знаете, ведь казах — это не национальность. Казах — это образ жизни, образ мысли. Ты можешь быть русскоязычным, ты можешь быть уйгуром, ты можешь быть корейцем, не знаю, там, армянином, хоть кем, проживающим в Казахстане, ты просто мыслишь Казахстаном, он внутри тебя. Um fato que mudou a história da humanidade aconteceu no território do atual Cazaquistão em 2 de abril de 1961. Esse foi o dia que o primeiro homem na história foi lançado ao espaço. April 12, 1961. A secret launching site somewhere in Soviet Russia. Foi a partir do cosmódromo de Baikonur, situado no norte do Cazaquistão, que o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, na nave Vostok, fez um voo de 2 horas, orbitou a Terra e aterrissou com êxito na região de Saratov, na Rússia. Até hoje, Baikonur continua ativo e é o maior cosmódromo do mundo. E se você quiser, você pode fazer uma visita guiada ao local e ver os foguetes serem lançados para o espaço. A gente até pensou em ir, mas os preços podem chegar de $1.000 a $3.000, dependendo da quantidade de dias, e você ainda precisa passar por um controle super rígido de segurança. Em 1991, a República do Cazaquistão se separou da União Soviética e o país ganhou a sua soberania. Entretanto, a ligação com a Rússia permanece até os dias de hoje. E isso se observa claramente no idioma. De acordo com o censo de 2009, só imagina, o russo é falado por cerca de 85% da população, enquanto o cazaque é falado por mais de 60%. Durante a nossa viagem, eu consegui falar russo, por exemplo, com a maioria das pessoas. Somente em pequenos vilarejos, as pessoas de fato só falavam cazaque. E além do idioma, existe outro elemento emblemático da cultura russa no Cazaquistão: a banha, ou a sauna russa. O nosso guia Rustan, que ajudou a gente a conhecer a parte oeste do Cazaquistão, também é um mestre em banha e decidi fazer uma sessão com ele. Eu não fazia ideia do que estava me esperando. Banha é uma antiga tradição russa de relaxamento, socialização e limpeza. Basicamente, você entra em uma sala de madeira que está dividida em 2 alas. Em uma funciona a sauna e o local de vapor, e na outra o chuveiro com água gelada e o local para descanso. No inverno, ou dependendo do local em que você faça, a parte do banho gelado pode ser substituída por uma piscina ou neve. O primeiro passo da banha é tomar um banho, relaxar seu corpo e então entrar na sala, que já está a uma temperatura de 60 a 70 graus. Depois que o corpo começa a aquecer, chega o momento mais importante e sagrado do processo. Você fica completamente nu ou de roupa íntima se preferir, e uma pessoa começa a te bater com ramos de árvores. Esses ramos estão molhados em água quente e vão elevando ainda mais a temperatura do seu corpo.
Em um determinado momento, a única coisa que eu conseguia pensar era como eu estava ali, de vontade própria, no meio do nada, pagando para um cara gigante barbudo bater em mim enquanto eu morria de calor. A essa altura, pra mim, já estava muito quente e extremamente desconfortável, mas o Rustam parecia não concordar comigo. Is it so hot? It's not hot yet. Tenho certeza absoluta que ele estava gostando de me ver sofrer. Очень жарко. Muito quente. O próximo passo, depois desse espancamento inicial, é aumentar a temperatura. Por que não, né? E quanto mais a temperatura aumenta, mais você acha que seu corpo vai cozinhar. O calor, misturado com as pancadas dos ramos no meu corpo, era algo brutal. Para amenizar todo esse sofrimento, só tem uma saída. A água tá quente. You want me to help? Essa touca, além de ser extremamente estilosa, serve também para proteger a cabeça, especialmente seu couro cabeludo. Ela ajuda no processo de termorregulação e evita que seu cabelo fique super seco com o calor. Eu tô aqui ofegante. Eu acho que tava mais 60. Tá uns 10 graus agora. Na verdade, a temperatura atingiu os 100 graus. Meu Deus. Eu não entendi. Você gostou ou não gostou? Eu odiei e eu amei ao mesmo tempo. Sabe quando você tá fazendo as coisas e você fica pensando em várias coisas diferentes? E você não consegue aproveitar aquilo que você tá fazendo, ou ser bom naquilo que você tá fazendo? Aqui foi uma das poucas coisas que eu fiz na minha vida que eu só conseguia me concentrar, que tava muito quente ou muito frio. E que eu queria sair dos dois, mas dava pra aproveitar o momento. Então é muito bom que você não consegue pensar em mais nada. Tipo a sensação que eu tive escalando. Você só consegue pensar onde você vai colocar o seu pé e sua mão. E foi exatamente o que eu senti escalando no Frei, em Bariloche. Foi um dos momentos mais desafiantes dos últimos anos pra mim, e nunca pensei que ia mexer tanto com minha mente. Eu tô puxando na minha, eu acho que eu vou cair. Para de me puxar, David. Passamos 10 dias em Bariloche para gravar um documentário completo. E além da escalada, iremos te mostrar a cultura cervejeira da região, entrevistas com pessoas locais e que a cidade é muito mais que neve, circuito Tico e chocolate. Todo esse procedimento de banha ocorreu durante a nossa viagem pelo oeste do Cazaquistão. Nós pegamos um voo de Almaty até Aktau, capital da região de Mangistau. Estamos agora na cidade de Aktau. E você deve estar se perguntando por que eu tô com essa garrafa de água na mão. Está diretamente relacionada a uma das curiosidades que eu vou te contar agora. Aktau não tem nenhuma fonte de água fresca, então toda a água precisa ser extraída do Mar Cáspio, que é uma água salgada e precisa passar por todo um processo de tratamento muito mais complexo para que as pessoas possam beber e até mesmo utilizar a água em suas residências. Aktau está situada nas margens do Mar Cáspio e só foi fundada na década de 50, quando o Cazaquistão ainda pertencia à União Soviética. A cidade foi criada com o intuito de receber os trabalhadores que vinham para cá extrair minério de urânio. Atualmente, a cidade é considerada a capital do petróleo e do gás no país. A riqueza natural é tanta que o Cazaquistão ocupa posições de liderança no mundo em termos de recursos de petróleo e gás, urânio e reservas de carvão. Aktau se distingue de outras cidades do Cazaquistão pelo fato de não ter nomes de ruas tradicionais. Ao invés de nomes, todos os endereços são com números. Aqui também existe uma casa com um farol no telhado que até hoje funciona. A cidade conta com uma orla prazerosa para caminhar, porém acaba sendo muito mais um ponto de partida para turistas que querem desbravar ainda mais o Cazaquistão do que um lugar para se passar um longo período. E se você deseja ir para o Cazaquistão e já quiser ter uma lista de todos os locais separados dia a dia e também os cantos mais extraordinários para se visitar, nós temos um roteiro completo de 9 dias pelo país. O link está na descrição do vídeo. E quem comprar até o final de 2024 vai ganhar ainda de brinde um papo de 30 minutos comigo. Já nas primeiras horas da nossa viagem pela região de Mangistau, vimos paisagens radicalmente novas. Ao invés de ovelhas e cavalos e muito verde à nossa volta, agora temos os camelos nas estradas,
montanhas que parecem imagens de Marte e uma temperatura bem mais quente. Parece que você está dentro de um filme de ficção científica. A melhor época para visitar Mangstall é na primavera, entre abril e maio, ou outono, entre setembro e outubro. Isso porque, nos meses de verão, a temperatura no deserto pode chegar a 50 graus e vir pra cá seria muito incômodo e até perigoso. E um dos nossos locais favoritos na região foi o misterioso Torres Valley, também conhecido como Vale das Bolas, devido às mais de 300 rochas esféricas que estão presentes no local e podem chegar a 4 metros de altura. Esse lugar é simplesmente absurdo. E apesar de não ter ainda um consenso muito claro do porquê que essas rochas estão aqui ou possuem esse formato, existem 4 teorias principais. 2 embasadas por cientistas e 2 lendas urbanas. Alguns cientistas acreditam que aqui, por ser um lago, quando secou, simplesmente as rochas apareceram. Já outros cientistas acreditam que descargas elétricas, junto com as falhas tectônicas, originaram essas rochas desses tamanhos, formatos, etc. Já as lendas urbanas, algumas pessoas acreditam que aqui são inimigos que foram petrificados pelos deuses ao tentar invadir as terras e conquistá-las, e outras pessoas já acreditam que aqui são pedaços de meteoro que simplesmente caíram e se espalharam por todo o local. E então, guerreiro conquistador, como que tá a vida? Na mesma, né? Sem mudanças. Com certeza. Você não teria ficado petrificado se tivesse se inscrito no canal. Se você não quiser ficar assim, já clica agora para se inscrever e não perder nenhuma novidade nossa. Essa parte da região de Mangstall é ainda menos desenvolvida turisticamente do que Almaty. Aqui não há hotéis nem pousadas por perto, já que é uma área super protegida, embora tenha havido tentativas no passado de se construir resorts e hospedagens na região. Esses projetos foram suspensos e por isso tivemos que passar a noite numa tenda no meio do nada. Vai ser minha primeira vez acampando. O guia falou que tem risco de cobra, de aranha, mas a gente decidiu arriscar mesmo assim. Eu tô muito animado porque, apesar de tudo, a vista favorece muito e vamos ver o que é que vai acontecer. Resistimos o máximo que deu, pois estávamos com medo de ir dormir, mas não conseguimos aguentar mais. So how this works? This is a sleeping bag. You need to go inside. Inside the bags? Yeah. How are you feeling? Tá me filmando. Agora eu tô com muito calor. Porque agora eu tô com medo de aranha também e de escorpião. Vamos ver. E cobra. E cobra. E cobra. Tá quente pra caramba, não sei o que é isso. Você não pode abrir por causa das aranhas. Então vamos deixar fechado e morrer de calor. É melhor do que morrer de veneno, né? Bom dia. Bom dia. Valeu muito a pena, foi muito bom. Dormi de boa, bem tranquilo. Bem tranquilo. Faltou só um travesseiro, fora isso, bem melhor do que eu esperava. E mal saímos da tenda e o Rustam já estava nos esperando com uma super omelete e um café da manhã completo. Que homem, meu Deus! Para ir ao Chairin Canyon, Lagos Kousai e Kaindi ou outros cantos mais famosos, é de boa ir sozinho ou em excursões. Já para conhecer o Cazaquistão de forma profunda e ir a locais tão remotos, você definitivamente precisa de um guia, pois em alguns cantos falta sinalização, não tem estrada e pode esquecer Google Maps ou Waze. Eles não vão te ajudar aqui. Até o Rustam, que conhece a região com a palma da mão dele, usa um mapa por satélite para eventuais problemas. Mesmo assim, nada é garantido. Eu diria que é quase impossível e até perigoso ir para esses locais no meio do nada sem ter bons carros, pessoas que falam o idioma e que conhecem o local e suas peculiaridades. Eles sabem até quando um relâmpago está para surgir. The next one. It's happened now.
Yeah. Nice. Além disso, se acontecer alguma coisa no deserto, é a sua vida que está em perigo, pois como te mostramos, não existem muitas pessoas por perto para te ajudar. É você, o universo e as aranhas. Em um determinado momento da nossa viagem, havia um bloqueio na estrada e tivemos que desviar o percurso. E nisso passamos por muitos buracos e pedras e o nosso pneu furou. Confesso que fiquei extremamente apreensivo, mas para nossa sorte, além de guia, mestre de banha, cozinheiro, o Rustam também é mecânico. Então resolveu tudo rapidinho pra gente. Nem quero imaginar o que teria acontecido com a gente se estivéssemos sozinhos em todos esses perrengues. Nessa viagem, nós escolhemos a empresa Atkravai. Eles têm guias que falam inglês e isso é vital, já que normalmente as pessoas daqui não falam outro idioma. Toda a aventura, perigo, falta de conforto e 2 dias na estrada valeram a pena para chegar nesse lugar e ver sua beleza quase intocada pelo ser humano, num cenário que parece extraído de Star Wars. Há cerca de 5 milhões de anos, essa área era o fundo do antigo oceano Tétis, cujas águas eram um lar de molúsculos e tubarões pré-históricos, cujos dentes ainda podem ser encontrados por aqui. O vento, o sol e a precipitação esculpiram essas rochas que podem atingir até 200 metros de altura. Aqui tem um aspecto tão épico que poderia facilmente abrigar um filme sobre o fim do mundo ou guerras extraterrestres. Imagino que agora, aquela pergunta se tinha algo para ver aqui, no Cazaquistão, foi respondida, né, Mo? Definitivamente. Bozjurá é uma paisagem desértica quase intacta. A dificuldade para chegar ao local e a falta de infraestrutura é um desafio, mas esse lugar é tão puro e especial que não gostaríamos de vê-lo poluído por concreto. Acreditamos que aqui a própria natureza aplica uma seleção natural e que apenas aqueles que estão realmente dispostos a enfrentar todos os desafios serão recompensados com o privilégio de terem o Bozjurá para si próprios. E esse foi exatamente o nosso sentimento ao viajar pelo país. Nossa jornada foi sobre se colocar em situações de relativo desconforto para ter prazeres que nunca tínhamos imaginado serem possíveis. Viajar pelo Cazaquistão, para nós, foi um exercício de nos deixar surpreender. E dentro dessa admiração / espanto, saímos com a sensação de que nos tornamos mais unidos com aquilo que nos cerca e nos dá sentido. Mas, sobretudo, viajar por aqui significou quebrar barreiras, literais e metafóricas. Quantas vezes no Cazaquistão nos pegamos falando que determinada carne não era normal, mas sim de cavalo? Mas normal para quem? Em que sociedade? Em que cultura? Porque normal é o nosso e não o do outro. Se você deseja extrapolar limites, seja físicos ou culturais, se conectar com uma forma de vivência que parece perdida no tempo, ou ainda se deparar com um país moderno e globalizado em partes do seu território, o Cazaquistão certamente merece a sua visita. Foi um prazer enorme viajar com você pelo Cazaquistão. Te esperamos na nossa próxima viagem fora do comum.